Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você e vem comigo. Origem. Brown, Pons, Giga. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, caro ouvinte, é um prazer estar novamente aqui com você neste podcast literário com a Carol Cardenas. E neste episódio, nós falaremos um pouquinho sobre algo que vocês vão precisar muito em 2021, baseado num best-seller que não chegou totalmente assim no Brasil em forma de livro, mas que vocês podem assistir no Netflix e se chama O Gambito da Rainha. A série fala sobre uma jogadora de xadrez em uma época em que mulheres não jogavam esse jogo. Ela é super estratégica e quer coisa mais importante agora em 2021 do que estratégia? Gente, não tem. Para fazer esse Origem, nós dividimos em 3 partes do podcast, que são a abertura, o meio-jogo e o checkmate. Então, para você dar checkmate na situação que estamos vivendo, ouça com atenção o podcast do Gambito da Rainha. Bom, no xadrez, começamos com a abertura, que é quando os enxadristas desenvolvem seus exércitos e definem o início do combate. Vocês lembram que eu sempre falo daquele livro A Arte da Guerra, que é um livro de frases, na verdade, estratégicas, e nossa situação atual é um verdadeiro combate mesmo, porque nós estamos combatendo uma situação que aconteceu em 2020. Estamos em uma pós-pandemia, quase, né? Pós-pandemia, que ainda temos aí um caminho longo nesse ano. Mas é preciso que você, professor, você, escola, na volta às aulas, faça um planejamento que prepare realmente para as aulas, para qualquer situação. Essa obra, né, da Netflix, se vocês não assistiram, super recomendamos, porque é uma obra que você tem que olhar do ponto de vista estratégico mesmo. Se você não gostar da história, pelo menos você absorve o que ela tem a ensinar, que é muito importante. Ele foi escrito pelo autor norte-americano Walter T. Weiss, que, aliás, tem uns livros super polêmicos. Um deles é A Imitação dos Homens. Não sei se vocês conhecem, mas A Imitação dos Homens é um dos livros que eu mais gosto. E ele traz uma sociedade um pouco mais futurista com androides, né, robôs, que imitam pessoas e pessoas que tomam psicotrópicos para poder não absorver a realidade que vivem. Então, o robô quer ser a pessoa quer ser o robô. Uma coisa assim bem polêmica, ele super faz essa linha. E esse livro, ele não é tão velho quanto os que a gente costuma tratar, né, Carol? Oi, gente, tudo bem com vocês? A Jana já começou polêmica. Esse livro é pesadíssimo. E lembra bastante, né, gente? Robô querendo ser gente, gente querendo ser robô. É complicado, né? Esse livro que a gente vai hoje aqui destrinchar com vocês. A série é sensacional. Mas o livro também é um livro não muito grande. Ele foi publicado há pouquinho tempo, 1983. Sim, não é muito tempo, gente. É pouquinho. E ele conta a história da Beth. Ela é uma menina muito fofa, lindinha, fofinha. No livro, ela é desprovida de beleza. É uma forma de descrevê-la. Mas a atriz é maravilhosa na série. A forma com que ela seguiu a descrição do livro, a personalidade dela, enfim, é bem parecido, bem legal. A Beth é uma menina, é órfã. Ela perdeu a mãe num acidente de carro causado pela própria mãe. Sim, muitas coisas. Leiam o livro, assistam a série para entender por quê, como isso chegou onde chegou. Aos 9 anos, ela se tornou um prodígio em xadrez. Ela aprendeu a jogar dentro do orfanato que ela cresceu. Quem ensinou ela era um faxineiro, era o zelador, na verdade, do orfanato. Ele jogava no quartinho dele. Um dia ela entrou e perguntou o que ele estava fazendo. Ele explicou o que era e ela falou, me ensina a jogar. E, gente, ela era um prodígio. Fofa, maravilhosa, jogava demais. Ela, desde pequenininha, assim que ela entendeu que aquilo fazia sentido, ela sabia fazer aquilo, ela decidiu que ela ia se tornar a melhor do mundo. Então, ela tinha que lidar pelo fato de ser mulher, obviamente, pelo fato de ser órfã, e fora isso, ela tinha um vício,
que ela adquiriu dentro do orfanato. É bem pesado mesmo. Então, lidar com tudo isso e vê-la crescer e alcançar os seus objetivos na série, no livro, enfim, traz pra gente uma visão diferente do xadrez e também, agora, já entrando no nosso aqui de literatura, pensando na nossa vida e na nossa educação, traz pra gente uma visão diferente de estratégia em muitas coisas, inclusive naquilo que a gente tem vontade de fazer, quer fazer ou tem pra gente como dom. Ô, Jana, me conta uma coisa. Vamos... Gambito. Por que gambito? Bom, gambito, para quem não joga xadrez, lógico que é uma palavra esquisita, né? Eu mesma não jogo. Eu sei algumas jogadas muito básicas ali, não dá para jogar com alguém que saiba. Só o básico para ensinar ali as primeiras aberturas, né? O gambito da rainha mesmo eu não sei fazer, gente. Mas o gambito, ele vem... tem algumas explicações, várias, né? Mas a gente achou que pegou uma só delas, porque era muita coisa. Vem da palavra gambeto, e quer dizer rasteira. Porque durante a série, ela recebe rasteiras da vida e ela dá rasteiras nos adversários de jogo dela muito bem. Ela tem uma mentalidade extremamente estranha, vou dizer que ela é bem esquisita, a menina. E ela, quando ela joga com alguém, ela começa a imaginar as jogadas que foram feitas, lembrar, para poder aprender com aquilo. Ela até consegue imaginar no teto do orfanato ali, as peças se movendo, ela tem uma imaginação bem fértil nesse ponto, talvez por causa do remédio que ela tomasse ali, né? Mas essa rasteira não é uma palavra muito simpática, né? Especialmente para educação. Porque professor, gente, não gosta de rasteira. Na verdade, não gosta assim na frente, porque a gente tem uns professores que por trás dá, vamos ser bem sinceros, porque eu mesma já levei várias vezes rasteira, muitas vezes mesmo. E às vezes o professor é super simpático, super bonzinho, representa bons costumes. Mas, gente, o que adianta representar tudo isso se eles não dão um exemplo? Então, ele fala que ele é muito legal, que ele vai te ajudar, não sei o quê. Daí você chega em determinado evento na escola e você percebe que ele te contou todo um monte de mentira e que ele queria mesmo era que você não soubesse para ele ser a estrela do evento. Já me aconteceu isso. Não sei o que aconteceu com vocês, mas certamente em algum ponto da sua carreira vai ter acontecido alguma coisa que você teve um adversário que deu uma rasteira. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. A gente tem uma pandemia que deu uma rasteira em várias áreas, uma delas é a educação. Também podemos lembrar daqueles coleguinhas que roubam as nossas ideias de atividades, aulas e coisas afim, não é? Como tem, né, gente? Que triste. A gente estava conversando antes de começar a gravar e eu queria que a Jana falasse, a gente conversou sobre isso, eu queria que ela me desse, assim, nos desse. 3 estereótipos, porque a gente tem muito claro que o professor tem, sim, uma figura desenhada pela sociedade. E todas essas características que são voltadas para o professor, a maioria delas é ruim. O professor, ele não é visto e não é valorizado como deveria. E nós sabemos que parte disso vem do próprio professor, da própria categoria, da própria pessoa. E isso é complicado. Então, eu queria que a Jana contasse pra gente. Eu vou fazer 2 perguntas já, Jana, que a gente já pensa tudo junto. Eu queria que você dissesse pra gente, assim, 3 estereótipos bem comuns. E também, como é que a gente faz pra mudar isso? O que falta na gente? A gente sabe, então, o professor é fofoqueiro. Tá, então é só parar de falar mal. Eu acho que é um pouquinho mais enraizado, né? Vai muito além disso. Como é que a gente faz para mudar? Dá para mudar? Você acha que é impossível? Acabou? Esse é o nosso destino, enfim? Não é o nosso destino, né? Espero pelo menos que não seja. Mas a gente tem aí vários estereótipos que a sociedade coloca. Eu vou falar de alguns deles, que os professores eles carregam isso como se fosse uma cruz, né, na profissão ali. Parece que você está rastejando, porque você não tem mais força para ir contra aquilo que a sociedade pensa em determinados momentos. Um dos estereótipos é o estereótipo de boazinha. Ai, a professora do meu filho é tão boazinha. Gente, o que boazinha tem a ver com profissionalismo? Me conta. O que você acha que boazinha tem a ver com profissionalismo? Eu detesto professor que tem esse estereótipo. Não detesto o professor, mas o estereótipo.
Porque isso acaba com a sua valorização. Quer dizer que se você é boazinha, então você não precisa ganhar muito, porque você só é boazinha. Você não tem, assim, a excelência na educação. Ah, é porque meu filho gosta tanto dela, que ela é tão delicada. Gente, desde quando delicadeza traz dinheiro? Vamos ser bem realistas, né? E eu não gosto daquele povo, né? Aquela sociedade, quando eu falo povo, assim, as mães, os pais que ficam falando esse tipo de coisa. Na verdade, eu quero que ele veja o modo como eu trabalho. Eu não quero que ele veja que eu sou bonitinha, que eu sou boazinha, que eu sou fofinha. Bonitinho, boazinho, fofinho é o brinquedo que o filho dele usa. Eu não sou brinquedo. Então, eu acho que a gente precisa começar. Tenho certeza que a gente precisa mudar esse tipo de coisa. Não tô falando para você deixar de ser boazinha se você gosta de ser, mas seja boazinha com profissionalismo. Tem que aparecer antes o profissionalismo e, em segundo plano, a sua bondade eterna com a criança. Né? Isso é aquela professora que abraça, beija, pega no colo, leva para casa. Não tem como mostrar profissionalismo desse jeito. A pessoa, a dona da escola, não vai investir na sua característica mãe de todos. Ele vai investir na sua característica, sou bom professor, meus alunos aprendem, que são coisas extremamente diferentes. Mãe ele já tem que ter na casa dele, não na escola. Ah, mas eu tô falando isso, daí você vai achar que a Janaína também não era boazinha. Realmente boazinha eu não era. Mas eu te garanto que no final do ano eu já tive várias vezes, não foi uma só, foram várias, aluno que chorou porque eu não ia ser professora no ano seguinte, porque ele percebe que eu transformei ele, não porque eu era boazinha, mas porque eu fazia ele ver o quanto ele tinha de potencial. E ele tinha medo de ir para outro professor que ele ficasse estagnado. Então, deixa isso de lado. Uma outra coisa que acontece muito é a questão... Eu não vou falar do fofoqueiro, porque a gente tem uma surpresa do fofoqueiro mais à frente, que a Carol falou. Não é hoje, mas é mais à frente. Mas eu vou falar do professor mal formado. Ah, aquele professor, ele não dá nada certo. Ou senão, aquele professor não ensina nada. Ah, meu filho não está aprendendo. Na verdade, a gente tem aí duas questões. A gente tem uma questão de má formação, não apenas do professor, mas da sociedade em geral. Basta você olhar para o nosso quadro político que você percebe que esses vários anos, quase século aí de educação, não resultaram em pessoas que sejam competentes. Não vou entrar em política, mas só de olhar o quadro político e econômico do país você percebe isso, que é a situação que a gente vive. Se nós tivéssemos uma boa formação, nossos governantes, nossas pessoas que lidam com a sociedade em geral ali, em cargos de liderança mesmo, elas estariam mais bem preparadas para a situação que temos, seriam estratégicos, como a Beth Harmon foi ali no xadrez. Mas a gente tem essa má formação social e nós temos também um outro tipo de má formação, que é a da escola em relação aos pais. Nós temos o péssimo hábito de deixar o pai de lado na formação do próprio filho. Então, a escola faz um monte de coisa, ela coloca ali para o aluno dar conta e não informa o pai. Daí, o pai quer ajudar em casa, o que ela faz? Em lugar de orientar o pai como ele deveria fazer, fala simplesmente assim, na sua época era diferente. Não ensina em casa não, que você vai confundir a criança. Gente, essa é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi na minha vida. Aprender é uma coisa da pessoa. O jeito que você ensina pode ser diferente, mas se a criança aprende de vários ângulos, ela vai ter maiores probabilidades de aprender aquilo. Daí o professor acha que o pai vai confundir porque ele está ensinando de um outro jeito. Uma coisa é ensinar de outro jeito, outra coisa é ensinar errado. Se ele está ensinando de outro jeito a tabuada, deixa o pai ensinar. Ele está fazendo o papel dele de pai. Ele também tem que ter papel nessa formação. Ele precisa entender só que ele não é formado e que ele tem que ter cuidado com o que ele ensina, porque se a criança aprendeu errado, vai ser mais difícil tirar isso na escola. Daí, no final, o que acontece? O pai desiste de falar que ele está ensinando, ensina por conta e o filho depois fala assim, eu aprendi a ler em casa. Bom, aprendeu a ler em casa, a professora imagina como que ela se sente, né? Então, ele é uma má formação em relação à sociedade, em geral, não apenas o professor, e uma má formação da escola em relação à comunicação. E o terceiro é o professor inocente. Gente, professor inocente, eu acho que talvez seja o pior dos três. É aquele professor que ele é a Poliana encarnada.
Não sei como essa pessoa consegue sair na rua, porque ela é tão inocente que ela, assim, ela entra em umas situações que ela não consegue sair. A escola pede uma coisa, essa pessoa inocente vai fazer e daí a escola fala que tá tudo errado, porque ela é tão inocente, mas tão inocente, que ela não consegue nem perceber o mundo que ela vive. Vou dar um exemplo prático. Quando você olha uma propaganda e daí você compra aquilo porque a propaganda te mandou comprar. É assim que esse professor faz. A escola mandou, ele obedece. Tem um certo limite, sabe? A linha é tênue. Muito tênue a linha entre o que a escola pede e o professor faz. Algumas coisas, porque você é funcionário da escola, você deve fazer sim, mas outras você deve argumentar. Ou senão você deve fazer diferente e depois que você fez, você mostra o resultado para ver como a escola estava errada. Então, esse perfil inocente, ele acaba com a educação, gente. E são tantos outros, porque com certeza, enquanto você falava, as pessoas em casa que ouvem também lembram de outros estereótipos, porque a gente escuta, né? Ai, você é tão isso, você é tão aquilo. E às vezes por trás desse elogio, abro aspas e fecho aspas, tem outras coisas aí embutidas, né? E nem sempre são boas. O Gambito da Rainha, ele é uma forma, né? Ele é uma forma de abrir o jogo de xadrez, uma partida de xadrez. Informações da internet, ok? Não jogo xadrez, gente. Não faço ideia como faz isso. O peão avança, o peão da rainha avança para liberar mais espaço para que o jogador possa movimentar as peças no tabuleiro. E eu acho que, já que a gente está fazendo esse paralelo com a educação e com esse começo de ano e com os benditos... Lá vamos nós, não xinguem a gente. Qual é a primeira coisa que você escuta? E não é só na escola, mas na sua vida. Os coachings e tudo que aparece na internet. Na primeira coisa que você tem que fazer quando começam as aulas, quando começa o ano, o bendito do planejamento. Não é, gente? A gente vai entrar nele daqui a pouquinho. E eu acho que a gente pode, já fazendo esse paralelo com o Gambito da Rainha, que esse início de ano, as aulas começam agora, né? Provavelmente nessa semana em que o podcast vai ao ar, começaram ou vão começar as aulas, elas voltam. A gente precisa tirar o que está atrapalhando o nosso caminho, vamos dizer assim, mas o que vai abrir o nosso caminho para a gente fazer as coisas de uma forma diferente. A gente já começa o ano com principalmente o professor, ele já tem um jeito de começar o ano, né? Ele já tem suas manias para começar, ele já sabe como fazer, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, enfim. E durante o enredo da série e do livro, durante toda a história, a Beth, ela faz vários sacrifícios, assim, para poder... às vezes ela vai pronta para um jogo e ela chega lá, a coisa não é nada daquilo. Ou às vezes ela estudou o adversário e ela chega lá e a coisa não acontece. Desde pequenininha, ela teve que lutar para mostrar o seu valor. Afinal de contas, ela era uma menina que foi órfã. E dentre um monte de meninas dentro de um orfanato, então ela ficou lá e cresceu lá. Ela teve que provar para as pessoas o quanto ela era boa o tempo todo. E inclusive no xadrez, ela tinha que provar. Ela era novinha, você vê, ela joga com as pessoas e ela era muito neném, gente. Ela jogava com senhores, com pessoas, com líderes no xadrez dos seus países, assim, era bem legal, é muito louco. E ela era só uma menina, ela tinha que provar o tempo inteiro o valor dela. E ela fez alguns sacrifícios para isso, muitos, vocês vão ver lendo o livro ou vendo a série. E acho que a gente também faz e já fez, se você pensar desde o início da sua profissão, isso para o professor, mas também para o diretor, mas também para o coordenador e também para todos nós que trabalhamos com outras coisas. A gente faz e sempre vai fazer sacrifícios pela profissão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um para contar. Mas trazendo para nossa realidade, aproveitando que as aulas estão voltando, a gente separou uns 3 exemplos assim que são bem importantes para a gente falar nesse comecinho de ano, para que a gente possa liberar esse espaço e começar diferente mesmo, provar esse nosso valor. Eu queria que a Jana falasse pra gente. Bom, como é uma abertura, então eu vou falar para vocês refletirem sobre esse assunto. Provável que durante o ano aí tenha alguns vídeos sobre ele, sobre esses assuntos que eu vou falar. São 3 exemplos, como a Carol falou. E daí eu vou jogar para vocês pensarem, refletirem sobre a prática de vocês. O primeiro exemplo é o próprio planejamento. Então, como que você faz o planejamento para um aluno que você idealiza?
Porque quando a gente está na escola, a gente idealiza que o aluno vai ser daquele jeito. Aliás, é uma das desgraças da educação, a gente tem que fazer um planejamento antes. Como que você faz um planejamento para uma pessoa que você não conhece? Quando alguém contrata um serviço meu, primeiro eu vou calcular quantas horas de trabalho, qual é o serviço para depois dar um preço. A mesma coisa, planejamento. Eu não tenho como fazer um planejamento para um aluno idealizado. Daí, quando a aula começa, o professor não consegue seguir o planejamento. Por quê? Porque ele fez um planejamento para uma classe que não existe. Quando ele pega a classe é totalmente diferente, ele vai falar, mas minha classe não acompanha. Óbvio que não acompanha. Erro de quem? Da escola que não tem visão estratégica. Então, o que acontece? Quando você cria um planejamento prévio, você tem que já criar esse planejamento com outras estratégias embutidas, que nem a Beth faz lá no seriado, né? Ela vai para as partidas de xadrez e ela começa a desenvolver a partida depois que ela conhece o adversário, na abertura. Então, durante ali a partida, ela vai percebendo esse tipo de coisa. Então, que tal, em vez de planejar ali para o ano todo, você planejar só o primeiro mês e depois a escola pedir, mostra esse podcast para eles entenderem o que eu estou falando, para ver se não tenho razão. Sugere fazer um mês de aula de planejamento, ver como foi a turma para depois replanejar. Você pode até deixar um esqueleto, mas aí você faz o replanejamento em cima do esqueleto de acordo com o seu aluno real, não com o que a escola acha que você tem que dar, porque não é para isso que a gente está lá. O exemplo 2 é o livro didático. O livro didático, gente, ele dá o conteúdo do ano em questão. Tem muitas crianças que a gente vai precisar retomar o que deveria ter sido feito em 2020. Então, não tem como você usar o livro didático ipsis literis. Nada de usar livro didático de cabo a rabo. Você vai ter que orientar as famílias que o livro didático vai ser utilizado, mas pode ser que algumas partes sejam suprimidas porque a gente teve uma defasagem. E os pais têm que estar cientes disso, o professor tem que estar ciente. E você tem que saber que livro didático traz conteúdo, não aprendizagem. Você não está lidando com o aluno, você está lidando com uma coisa fria, que é o conteúdo. Vai depender muito de você fazer essa ponte entre o ano passado e esse num livro didático. E o terceiro é a falta de estudo. Entra ano, sai ano, o professor continua a dar a mesma aula, do mesmo jeito. Não todos, porque eu jamais conseguiria fazer isso. Mas eu conheço vários, assim, tipo 70% dos professores que eu trabalhei em escola fazem desse jeito. Então, essa pessoa, ela não tem a preocupação de aprender sobre a própria profissão dela. Como que você vai ser bom no que você faz se você não avança, se você fica parado? Essa pessoa, na verdade, já falei isso, ela não tem experiência. Ela tem tempo de serviço, que é diferente. Né? Quem tem experiência são pessoas que fazem coisas diferentes. Para fazer coisas diferentes, você precisa investir. Essa palavra eu tenho falado muito, porque você não gasta, você investe quando você está trazendo formação para você. Então, invista na mudança sua primeiro, para depois você mudar na escola. Né? Então, se você não fizer isso, você vai ser um mero copista do seu eu passado. E eu não acho que é interessante você ser copista de uma sombra sua do ano passado, ou do ano retrasado. Você acha que seu aluno vai tirar proveito disso? Que você vai ser um bom profissional? Então, são coisas aí para vocês pensarem, né? Assim como no xadrez, a vida tem alguns desafios. Sem aceitar os desafios, você não vai conseguir se dedicar à sua profissão. Origem, com Janaína Espolidório. Bom, a Beth Harmon, voltando ali na questão do xadrez, porque a gente está fazendo essa ligação entre o Gambito da Rainha e a nossa escola aqui no Brasil. A gente tem a abertura, que ali no caso usa a jogada Gambito da Rainha, que, se eu não me engano, eles usam o nome Gambito da Dama em português, né, na tradução correto. Mas aí vocês podem pesquisar sobre, que a gente adora quando o professor pesquisa também. E depois que ela faz essa abertura, vem o meio-jogo. O meio-jogo é quando a gente tem o desenvolvimento. Na série, talvez seja quando a Beth Harmon se propõe a se profissionalizar, porque até então ela jogava o que ela sabia que o zelador do orfanato tinha ensinado. E daí ela começa a perceber que tem coisas além quando ela vai na primeira partida de campeonato, que ela participa até com a ajuda desse zelador, que ele envia dinheiro para ela fazer a inscrição. Ali ela começa a conhecer o relógio, que ela não conhecia, o bloco de anotações, a paciência, e ela começa a aprender a perder. Porque nem tudo são rosas na vida de ninguém, né?
Então, quando ela aprende que ela tem outras coisas para explorar, que é exatamente o que eu falei ali no finalzinho do Origem 1, que você precisa explorar novos caminhos, não ficar no mesmo, porque professor não é poste, gente. Professor não é poste, tá? Professor é rota, caminho, você precisa estar em movimento. A Beth Harmon também não era poste, que se ela fosse poste, ela não iria chegar onde ela chegou no final do seriado. Ela tem um desenvolvimento. Assim como o xadrez se desenvolve, ela também se desenvolve ali, né? E daí ela teve que começar a lidar com os profissionais do xadrez. E mesmo ela sendo muito boa, porque a gente também tem professor muito bom, ela teve que se dedicar a novas informações. Ela começou a ver que ela precisava estudar adversado, que ela precisava ler livro. Tudo isso acontece na vida de todos, não se preocupem. A gente também tem o tempo para fazer esse aluno aprender. E a gente tem o tempo de aprender do aluno, são coisas diferentes. Então, em certo momento, você está preparado para dar esse passo e o aluno também. O registro, que é o planejamento, o semanário, né, são os nossos super companheiros e vão ser eles que vão direcionar o nosso trabalho, assim como ela usava o bloco de anotação, que antes ela nem sabia que existia, para poder controlar as jogadas. Então, ali ela faz as anotações para poder lembrar pontos importantes. É esse o trabalho do professor com as anotações. A gente não gosta, eu também não gostava. Eu detestava fazer diário, odiava. Assim, porque queria ver eu morrer, era a hora que eu tinha que fazer o diário. Porque eu achava que era muito mais importante eu dar aula para o aluno. Mas ali você vai registrar algumas coisas que vão te dar respaldo mais à frente. Então, eles são coisas importantes. E daí você precisa dominar o tempo e ter paciência, que são virtudes que muitas vezes faltam no ofício do professor. Quando você encontra o equilíbrio entre o tempo de aprender do aluno e o que você quer ensinar, você consegue conquistar o objetivo. Isso sim, gente, é ser profissional. Não você usar um conteúdo frio, dando uma aula do jeito que você acha que tem que ser. Tem que ter uma comunicação entre o que você ensina e o que o aluno tem a aptidão para aprender naquele momento. Jana, você falou de conhecer, né? Conhecimento. E a gente vê isso acontecer com a personagem na história. Ela começa a conhecer de verdade, assim, prestar atenção em quem é parceiro, quem são os opositores. Sim, gente, os adversários, os opositores, eles são uma peça fundamental. Conhecê-los é fundamental. A concorrência dela, os rivais, enfim, ela tinha objetivos em relação ao xadrez. O principal dela, do meio pro fim, é derrotar o maior enxadrista da época. Era um russo e ela passou por por muitas coisas. Ela passou por vários campeonatos, e aí em algum momento ela perde para ele. E é sensacional você assistir e ver o que ela tira disso. Porque a gente, às vezes, baqueia quando a gente não consegue alcançar aquilo que a gente desenhou. E a gente vê a personagem dar essa volta. Não é tão fácil, mas ela dá essa volta para conseguir alcançar isso que ela tanto almeja. E obviamente, em cada lugar, em cada país, e cada um dos jogadores desses rivais dela, eles tinham técnicas diferentes. E o auge, que é o que eles falam na série, e a gente já ouviu falar sobre isso também, é que os russos, que era esse principal que ela queria pegar pelo pescoço, eles tinham esse destaque. E é muito legal porque ela estuda todas as jogadas, o tempo inteiro, assim, ela não tá parada, ela tá parada comendo, ela tá estudando, ela tá bebendo, ela tá pensando, não é estudando só escrevendo, ela tá na cabeça dela, ela tá relembrando aquilo o tempo todo, ela tá sempre antecipando o que vai acontecer, o que pode acontecer, e o professor também é assim. A escola deveria ser assim, né? E é aqui que eu acho que entra essa estratégia que a gente tá falando desde o início. E aí eu pergunto assim, Jana, a gente tem esses russos na educação? Se é que a gente pode falar assim. E qual que é a estratégia que falta pra gente? Pensando em tudo que a gente já falou e até em coisas que a gente pode nem ter falado pra vocês em algum momento. Mas eu acho que talvez falte alguma estratégia específica pra gente? Não sei se é assim que eu posso dizer. A gente tem vários russos na educação, na verdade. Um deles é a própria sociedade, né, que eu já falei. E a gente tem uns outros aí que atravancam o trabalho. Eles vêm para
entre aspas, ajudar, né? Mas na verdade você leva anos para poder entender o que querem dizer para você, e quando você entende, eles mudam completamente. Um exemplo claro, a gente tinha aí o PCN há um tempo atrás, que era o Parâmetro Curricular Nacional. Enquanto as pessoas estavam se acostumando a ele, passados assim, pouco mais de 10 anos, começou a história da BNCC, e agora um monte de professor, até achando que BNCC é nova. Gente, BNCC não é nova, ela já está aí com os seus bons 3 anos, acho, ou 4. E daí tem professor que agora sabe da BNCC. Então, isso é um russo da educação, a BNCC. Porque o que ela vai fazer? Ela vai trazer uma visão livresca da sala de aula. Tudo bem que ela traz um avanço que, em vez de tratar de conteúdos, trata de habilidades. Só que, em lugar de primeiro formar os professores para entender o que ela está falando, eles jogam isso para os professores para eles entenderem depois o que está falando. É sempre o inverso. Então, essa falta de estratégia é outro russo da educação. Eles têm mania de jogar as coisas para a educação para depois você se acostumar, em lugar de primeiro formar, a pessoa sentir a necessidade e depois lançar. Então, é uma ordem inversa. Eu não sei, assim, eu sou descendente de português também, né? Gente, eu sou descendente de português, italiano e grego. Mas a gente até fala, né? Isso aí parece coisa de português, porque é uma coisa inversa. Não sei o que a pessoa tem na cabeça para poder criar essa balbúrdia na educação. Acho que a intenção mesmo talvez seja criar uma péssima população formada academicamente. Talvez essa seja a intenção, não sei, estou supondo aqui, porque eu não faço parte do Ministério da Educação como vocês fazem, nem gostaria de fazer. Vou ser muito sincera que esse negócio de política eu até trabalharia numa parte estratégica fora, que fosse para lá alguma coisa, mas trabalhar lá dentro jamais. Agora, essa estratégia, eu acho que é uma coisa urgente aí, que ela super atrapalha toda a educação do país e que a gente devia pensar sobre. Tem alguns outros russos, que são as coisas que lançam aí de repente, né? A gente está com, até agora, acontecendo na televisão, eles estão lançando aí o curso de neurociência, alfabetização baseada na neurociência, que eu tenho até medo desse conteúdo, não vou participar porque o meu tempo eu invisto, eu não gasto. Mas todos os cursos, sem exceção, que eu fiz, que eram do governo, eram péssimos. E o pior é que tinham professores que achavam ótimos. E eu olhava, gente, esse professor ainda não sabe isso? Coisa que eu sabia, assim, já fazia mais de década. Então, você vê que é necessário esse tipo de iniciativa do governo, mas é uma coisa infeliz, porque aquilo não deveria ser necessário. É um outro russo que a gente tem. E o joguinho de alfabetização, que eu já tive várias colegas que entraram ali para colocar para o filho e falaram que não surtiu um efeito desejável, assim, professores que têm filhos na idade de alfabetização. Eu não entrei também, não posso criticar a esse ponto, mas é o feedback que eu tenho recebido. Não sei se vocês entraram, pode ser que vocês achem ótimo, mas para o meu nível educacional não é. Eu não acho que a gente deve usar a tecnologia desta forma, sabe, para convencer as pessoas que estamos fazendo nossa parte como educação no Brasil. Eu acho que isso cai naquela parte até do inocente que eu falei ali no Origem 2, que é um estereótipo do professor. Seria muito inocente achar que estão dando uma coisa sem querer outra, né? Que é a má formação nossa, ou até atrapalhar o que a gente já está fazendo. Não consigo conceber isso. Sei lá, é uma coisa até mais profunda ali para falar, né? Agora, o importante é você ver o que você vai ter de sacrifício ali em relação a esses russos, né? Como que você vai fazer para driblar, para chegar no auge, para chegar no checkmate, que é o nosso próximo assunto. Como conseguir ter sucesso com as peças que estão na sua mão? Como que você faz para ter sucesso com um joguinho imposto pelo governo, que você talvez nem concorde com ele? Como você faz para ter sucesso com uma BNCC que foi jogada antes de você ser formado para poder absorver ela? Como que você vai ter sucesso com todas essas gamelas que nós temos aí no país? Essa é uma coisa para a gente pensar a fundo, para você desenvolver aí seu meio jogo. Origem, com Janaína Espolidório. Chegamos já aqui no nosso terceiro bloco e no checkmate, que é esse terceiro ponto do xadrez, finalzinho aqui.
E eu até dei risada aqui porque a gente segue um roteiro, a gente estuda o assunto, conversa, discute pra gente chegar em um roteiro para conversar aqui com vocês de uma forma que vocês consigam entender e aplicar. Eu acho que pra gente é o que mais importa. É que o que a gente fala aqui faça sentido pra você e que você escute e fale, poxa, eu preciso prestar atenção nisso. Ou, poxa, eu preciso mudar isso. Ou, poxa, estou fazendo isso certo. E a ideia é que esse último poxa, seja o mais falado por vocês. Alguém que é capaz de abrir mão desse eterno na escola, com certeza pode chegar ao checkmate. Eu acho que o checkmate é esse fechamento do xadrez, né? De sucesso do enxadrista. É o final, ele ganhou, uhul. E a Beth, depois de um longo processo, a nossa personagem teve de dores, de choros e de todas as histórias que ela passa, ela conseguiu chegar ao que ela tinha como objetivo. Lembra que a gente falou? Ela queria ir para um torneio russo e queria derrotar o maior enxadrista deles, até o momento. E ela foi. Numa época meio em guerra, eles estavam em guerra, e ela ganhou. E ela conseguiu ali provar que não só ela era boa, ela era a melhor, porque ela venceu o melhor, e que não era derrotado há sei lá quanto tempo. E mais do que isso, ela foi uma mulher que ocupou esse lugar, uma jovem mulher que ocupou esse lugar, que pra época muito, você pode falar, mas sei lá, quando foi isso? Nossa, mas era aquela época. Não, isso hoje ainda é importante. Uma mulher ocupar uma cadeira que normalmente é ocupada por um homem é extremamente importante. E no caso da Beth, ela era nova, mas hoje ainda é extremamente importante falarmos sobre isso. Sim, precisamos ocupar essas cadeiras. E isso depende sim do nosso investimento, como diz a Jana, em tempo, em estudo, em dedicação pra gente. Isso é muito importante. E, inclusive, ela não chegou lá sozinha, porque a Beth, ela apesar de ter dificuldade de aceitar ajudas, ela recebeu ajuda das pessoas que faziam parte da vida profissional dela, e é muito legal porque vocês vão conhecer esse grupinho que fazia parte dela. Desse grupo, eram até pessoas que jogaram com ela em torneios, em que ela venceu essas pessoas. E, no fim das contas, ela pôde contar com elas para alcançar o que ela precisava. Então, na verdade, as pessoas partilharam dessa vontade dela. E ela vencer, o fato dela vencer aquele russo, fez com que todo mundo tivesse a sensação de ter vencido também. E isso é muito legal, porque ela deixou de ser a Beth só, era uma equipe. Então, eles se tornaram uma equipe e chegaram ao checkmate, juntos, não foi sozinha. Esse talvez seja o ponto máximo aqui do nosso checkmate na educação. Para você conseguir dar o checkmate não apenas esse ano, mas todos os anos da sua vida, é preciso perceber que a escola em si, ela não é um grupo de pessoas, ela é uma equipe. Já fiz um podcast sobre trabalho em grupo. É uma outra visão que você precisa ter de grupo e equipe. Você precisa saber diferenciar. O grupo não são pessoas qualificadas, eles estão ali por estar. E a equipe é quando você tem uma qualificação. Cada pessoa tem o seu papel, a sua tarefa, inclusive o adversário. Então, no caso aí do BNCC, né, que eu dei o exemplo, que todo mundo ama falar de BNCC, não é meu assunto favorito, mas enfim, eu tenho que estudar ela, porque enfiaram pela goela e mandaram engolir, né, remédio ruim, é assim. Mas a BNCC, você faz o quê? Você pega aquilo e você torna aquilo parte da sua equipe. Você traz o jogo para você. Você inverte o que as pessoas falaram ali na BNCC a seu favor. Porque aquilo é um documento escrito, então o documento escrito pode ser interpretado de várias formas. Cabe a você utilizar uma estratégia para transformar aquilo em algo útil. Você não pode ler aquilo e fazer ipsis literis, né? Como eu falei, que é ali ao pé da letra. Você precisa inverter a inteligência de quem fez, compreende? Esse é o ponto máximo, talvez até do enxadrista, quando você consegue entrar no corpo dele, do adversário, perceber como ele pensa e trazer as possibilidades de contra-ataque, que é o que a equipe dela faz ali, que os meninos, né, eram todos homens, né, afinal de contas. Eles se reúnem na casa de um deles e estudam, porque a partida de xadrez dela, a última, porque não dá para ir mais naquele dia.
eles estudam o que ela pode fazer para vencer o russo. E eles dão as várias possibilidades. Se ele fizer isso, você faz isso. Se ele fizer isso... Então, a visão de cada um chegou em um lugar diferente. Cada um ali estava qualificado para ser um adversário diferente do russo. E essas visões, elas fazem com que eles se tornem uma equipe, representada pela Beth. Então, a Beth representa, na verdade, o país em relação ao checkmate que ela dá no russo. Nós, da área da educação, temos que nos juntar em ideia, em unidade. Unidade é importante para se tornar uma equipe. Nós precisamos falar a mesma língua de formas diferentes. Então, você faz um contra-ataque mostrando o que você sabe, porque assim não tem como a pessoa recusar o que você está falando. Você não é mais não impõe mais as coisas para você. Você é o dono do saber nesse momento, porque você está qualificado enquanto equipe. Se nós fôssemos mais presentes, a educação não estaria nesse pé que estamos. Afinal de contas, né? Cada pessoa, como eu falei, tem o seu papel, né? E um exemplo é quando a gente tem muitos relatórios e documentos para fazer. Gente, tempo gasto em documento vai privar o professor de investir tempo com as estratégias de materiais, de jogos, até de aprendizagem do aluno, ou até mesmo a própria formação dele. Claro que a gente tem que ter esses formulários, mas eu acho que as escolas devem condensar esse tipo de coisa, facilitar, porque a intenção é fazer refletir, mas você precisa fazer refletir de um modo híbrido. Então, você traz a reflexão, mas você também pede ao mesmo tempo para o professor já dar a solução para o aluno. Então, o aluno faz isso? Não. Qual vai ser a sua ação? Por que isso não está no relatório quando você pede? Você pede só para ele refletir o que o aluno faz, mas o papel dele para o aluno avançar você não pede. Então, cadê a sua estratégia aí? Não existe. É impressionante. Por que a gente não dá umas tarefas, então, mais específicas? Relaciona, como eu falei, o trabalho com os alunos. Pede para que eles mostrem no final de um prazo o que eles planejaram. Dê um prazo para esse professor mostrar o trabalho que ele planejou. Então, daqui a um mês você me mostra qual foi o resultado. Eu quero ver o registro do aluno. Então, a partir do registro do aluno, você coloca ali o avanço. Isso sim é um trabalho produtivo. Não ficar mandando fazer relatório só para dizer que a coordenadora fez o papel dela pedindo, ou que o professor fez o papel dele olhando o que o aluno fazia. O que você faz com o que o aluno fez? Você não faz nada se não pedirem para você dar uma continuidade nisso. É a mesma coisa que você abandonar a sua partida de xadrez. Então, pensando nisso, a gente precisa chegar em um consenso para que a gente dê o checkmate na escola, não apenas para esse ano, mas para sempre, porque a gente precisa muito de bons professores enxadristas. Aliás, se o governo abrisse a possibilidade de uma equipe de enxadristas professores pedagógicos, eu tenho certeza que a educação seria diferente. Né? Uma ideia aí, se alguém estiver escutando, que seja de alto escalão, porque nunca chega, né, nesse povo, mas é uma ideia bem interessante. A graça da traça. A história de Beth Harmon conquistou de verdade o público. Em seu site oficial, a Netflix anunciou que 62 milhões de usuários do mundo todo assistiram ao Gambito da Rainha nos primeiros 28 dias. Um recorde. A graça da traça. Diferentemente do que alguns podem pensar, Beth Harmon é um personagem fictício. O livro homônimo, escrito por Walter T. Weiss, foi baseado em sua história. O autor, que aprendeu a jogar xadrez aos 7 anos, trouxe diversos aspectos de sua vida para a obra, criando uma protagonista que refletia sua paixão pelo esporte. T. Weiss sofria de cardiopatia reumática e passou parte de sua infância em uma casa para doentes, sob o constante efeito de sedativos. Abandonado pelos pais, ele também lutou contra o alcoolismo, mas ao contrário de sua personagem, nunca despontou como um prodígio no tabuleiro. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. É um episódio um pouco mais robusto, como a Carol falou ali no começo, mas que nós achamos que traz muita reflexão para vocês. E optamos aí por uma série para ser... O Netflix, gente,
rede de telefonia está oferecendo Netflix no pacote. Então é uma coisa muito acessível, talvez até mais que livros. Então nós optamos exatamente por uma série para que você tenha a possibilidade de assistir e aprender. Se você já assistiu, assista de novo depois do podcast para você ter algumas ideias novas. Gente, a gente amou. Muito obrigada. Escutem, compartilhem, escutem novamente, anotem, questionem. A gente está aberta também a sugestões. Precisando... eu queria que vocês falassem sobre tal coisa. Ou eu enxergo um pouco de educação nesse livro, ou nessa série, ou nesse filme. Aceitamos esse desafio. E a gente conta com vocês para tornar esse podcast a mais possível a cara de vocês, porque ele é feito para vocês. Tá bom? Um beijão, até o próximo. Orihe. Wrong. Pons. Kige. Proelpsis. Origin. Yen. Origem, com Janaína Espolidório.